Uau! Nós sempre gostamos de gravar nossos vídeos, de fazer nossas lives, falando de experiências, de momentos, de situações que o tempo está nos possibilitando viver, de coisas realmente que a gente está experimentando para que a gente possa passar essa experiência para outras pessoas. E ontem eu me vi diante de uma situação e que me levou a uma reflexão profunda. O que fazer para a gente conviver com pessoas que pensam totalmente diferentes da gente? Porque na maioria das vezes a gente gosta muito das pessoas que pensam iguais a gente, das pessoas que agem como a gente age e das pessoas que são a nossa cópia. Sem compreender exatamente isso, mas o inconsciente agindo, a gente é atraído sempre para lugares e pessoas que são parecidas com a gente, que têm o nosso estilo de vida. Mas o que fazer quando inconscientemente também nós somos atraídos para lugares e próximo de pessoas que não se parecem com a gente, pessoas que agem diferente? E o maior problema reside quando essas pessoas estão e são muito próximas de nós. Um exemplo, você casa com uma mulher que ela pensa totalmente diferente de você. Você tem uma família que pensa totalmente diferente de você. O que é que você tem que fazer? Porque geralmente o diálogo ele não vai fluir. Geralmente a vida em si ela vai ser uma disputa, porque todos vão pensar diferente. Imagine você sentar para almoçar, para jantar um dia de domingo, no momento de lazer, para conversar com essas pessoas, se elas pensam diferente de você. Tudo que você falar, elas vão ser contra. Então, não existe diálogo. Mas o que é que você tem que fazer para poder conviver com essas pessoas em harmonia? Em primeiro lugar, você tem que permitir elas falarem mais do que você falar. E você tem que entender o seguinte, que você tem que ouvir. Porque a partir do momento que você for falar como elas falam, você vai entrar num debate. E quando você entra num debate, você pode violar o direito ou desejo do outro. Então o ser humano, ele gosta muito de quem ouve. Eu conheço pessoas que, poxa, encontraram com alguém pela primeira vez numa fila de banco, encontraram com alguém num transporte público e começaram a conversar. E simplesmente a pessoa do outro lado, ela ficou calada, não falou nada, simplesmente foi um ouvinte. E ao término daquele momento ali, 30 minutos, 1 hora, ao qual alguém só falava e o outro só ouvia, a pessoa que só falava, fala: rapaz, aquele cara que eu encontrei no ônibus, aquele cara que eu encontrei na fila do banco, é gente boa, uma pessoa maravilhosa. Sendo que você não falou nada, mas ele disse que você tem um papo bom, simplesmente porque você parou e ouviu ele. Então o ser humano gosta de atenção, o ser humano gosta de confirmação. Tudo que o ser humano faz na vida, quando ele compra um carro do ano, quando ele compra um imóvel de alto padrão, ele quer o quê? Confirmação. Ele quer a autovalorização dele, ele quer que a sociedade entenda o valor que ele tem. Muitas pessoas, às vezes, elas se destroem porque elas começam a consumir bens materiais de uma maneira desenfreada, porque elas querem provar que elas são boas. Então, geralmente, as pessoas gostam de elogio, as pessoas não gostam de críticas. É uma das coisas que eu tenho tentado evitar muito ao longo da minha vida, é criticar pessoas. As pessoas não gostam de serem criticadas. E quando a gente aprende isso, a gente já aprende uma chave importante da vida. Tente o máximo possível não criticar as pessoas. Se você não pode elogiá-las, se elas pensam muito diferente de você, não entre nessa linha do debate, não entre nessa linha da agressão, de falar você está errado. Tente colocar o seu ponto de vista de uma maneira carinhosa, de uma maneira amigável, mas se a outra pessoa também ela não tiver essa classe de dialogar, de conversar com você, é melhor que você se afaste. Eu, ao longo da minha vida, eu tenho me afastado de muitas pessoas que pensam diferentes de mim, que agem diferente de mim. Isso não me leva a dizer que elas estão erradas ou que elas estão certas, e que eu estou errado ou que eu estou certo. Eu apenas estou realizando aquilo que as minhas crenças me fazem fazer, me fazem acreditar. Se eu acredito numa determinada coisa, eu tenho que agir em prol dessa determinada coisa.